No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a relação de custo-benefício dos exercícios. E o Pilates, como um método de exercício, está incluso então nesse custo e nesse benefício. A gente está sempre muito habituado a ouvir as pessoas falarem sobre os benefícios do exercício, mas raramente a gente ouve as pessoas falarem sobre o custo. E aí vocês podem se perguntar, pô, o Rafael é maluco, ele vai vir aqui falar sobre custo do exercício? Pô, a gente está aqui para vender exercício, para fazer com que as pessoas se interessem para fazer aula de Pilates, vender não só no sentido comercial, mas vender a ideia de se fazer exercício, o que eu tento fazer também diariamente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, enfim. Mas é muito importante a gente ter em mente que para a gente alcançar um benefício, a gente precisa de um custo. Sabe por quê? É no momento que a gente começa a pagar os custos que a gente desiste. E aí, se a gente começa a ter uma compreensão de que aquele custo ele faz parte de um processo, a gente talvez aceite melhor esse custo, pague melhor esse custo. E veja bem, eu não estou aqui falando com vocês de custo financeiro de praticar exercício. Eu não estou falando para vocês do custo de você pagar o estúdio de Pilates, ou pagar uma academia, pagar um instrutor de Pilates, um personal, enfim. Eu estou falando aqui do custo de praticar exercício. Existe um custo sim. Eu vou trazer nesse vídeo, é óbvio que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de custos-benefícios, porém a gente falaria muito mais dos benefícios do exercício do que dos custos, porque o exercício é um dos métodos que mais trazem pra gente mais benefícios em relação ao que ele tem de custo, mas ele tem sim um custo pra gente. Eu vou usar como exemplo aqui o ganho de massa muscular. Para que vamos pensar, não é o nicho do Pilates, mas vamos pensar aqui num fisiculturista, tá? Aquelas pessoas que realmente têm um nível de massa muscular muito grande. Vocês acham que esses indivíduos, eles não sofrem ali com lesões musculares ao longo do treinamento para uma determinada competição, ou que seja só um fisiculturismo mais amador, digamos assim, para ficar com um corpo bonito? Você acha que aquele indivíduo não sofre com lesões para chegar naquele nível? Veja bem, eu estou falando de um extremo. E aí é justamente para vocês compreenderem aonde eu estou querendo chegar com a relação custo-benefício. É óbvio que esses indivíduos que trabalham com cargas muito elevadas, com volumes de exercício muito elevados, ou seja, além da quantidade de peso, são muitos exercícios para o mesmo grupamento muscular, muitas repetições de exercício para o mesmo grupamento. Eles vão sofrer ali com determinados problemas, como, por exemplo, tendinites. E para quem não sabe, o tendão é a parte do músculo que se insere ao osso. Na grande maioria dos nossos ossos, dos nossos músculos, eles se inserem aos ossos através de tendões. Existem alguns músculos que se inserem aos ossos de outras maneiras, mas não cabe aqui nesse vídeo a gente entrar nesse assunto, porque não é a ideia. Então a ideia é trazer para vocês essa linha de raciocínio para que vocês, quando estejam pagando um custo do exercício, vocês não desistam, porque o benefício ele está vindo. E quanto mais próximo você estiver do benefício, mais custos você tende a pagar. Então esses indivíduos, nesse extremo exemplo que eu estou usando, que buscam esse tipo de carga, essa carga muito elevada para que tenham uma hipertrofia, um aumento de massa muscular muito grande, eles vão sofrer, por exemplo, com tendinite. Por que isso acontece? Porque quando você faz um exercício para ganhar massa muscular, você estimula esse músculo para que ele sofra microlesões. Essas microlesões vão fazer que o músculo aumente a síntese dele de proteínas, ou seja, vai fazer com que eles busquem aumentar a sua massa, aumentar a sua quantidade. Então você tende a aumentar o tamanho do músculo. Isso a gente chama de hipertrofia, esse aumento de massa muscular. Óbvio que você não tem como isolar a parte central do músculo, que é o que a gente chama de ventre muscular, para ter essas microlesões. Então essas microlesões vão atingir também os tendões do músculo. E aí tudo isso exige uma dose de exercício, aí vem a questão de planejamento, que também não é a ideia de trazer nesse vídeo, mas uma dose certa para que você tenha realmente lesões rapidamente curadas. Então você não chega a sofrer com essas microlesões, por isso que a gente fala em microlesões.
Porém, obviamente, isso sendo feito com o tempo e a carga sendo aumentada, pode acontecer um processo, por exemplo, de tendinite. Isso pode acontecer com o indivíduo que faz pilates, ainda mais se for uma pessoa sedentária que está começando. Já viram aquela dor muscular? Você está há muito tempo parado, você tem uma dor muscular que a gente chama de dor muscular de início tardio pós-exercício? Ou seja, você pratica o exercício, de 12 a 24 horas depois aquele músculo começa a doer. Isso é um efeito colateral do exercício. E essa dor pode durar ali de 48 a 72 horas depois dela começar. Então, dependendo do nível de estímulo, ela vai durar mais ou menos. Então, isso é um efeito colateral do exercício. E muita gente, por exemplo, acaba desistindo do exercício nesse momento, quando começa a sentir essa dor muscular. Ah, o exercício me gerou uma piora, o exercício me gerou um problema, falaram que eu ia melhorar minhas dores no exercício, mas eu piorei minhas dores. Mas vem cá, será que essas dores realmente não faziam parte do processo? Você tem que conversar com o seu instrutor e para quem é instrutor também, que está assistindo o vídeo, tem que saber orientar o aluno em relação aos custos do exercício. E aí, obviamente, você vai ter esse efeito colateral, mas com o tempo essas microlesões vão cessando, vão diminuindo, cada vez você vai tendo que dar mais estímulo. Isso é um sinal ali de que você está ganhando força. Em contrapartida, em sequência, você está ganhando massa muscular também. Então você vai tendo os benefícios, mas você vai tendo custos. Quando a gente fala em lesão, quando a gente fala em algum problema articular, o ganho de massa muscular é fundamental para você melhorar a lesão. Mas muitas vezes, enquanto você está nesse processo de ganho de massa muscular, você passa a ter uma dor muscular, ainda mais se você é uma pessoa sedentária, se você não está praticando exercício. É óbvio que o profissional que trabalha com exercício, ele tem que saber dosar isso. Isso é uma relação de dose e efeito, mas não cabe também nesse vídeo a gente entrar nesse assunto, que senão vai se alongar demais. Pode ser um assunto para um próximo vídeo. Então, resumindo a história, resumindo o vídeo, o que eu quero trazer para vocês é: todo benefício tem um custo. E a gente tem que saber o custo que a gente pode pagar em relação àquele benefício para que a gente possa aceitar o processo, para que a gente possa compreender o processo, para que a gente não desista no meio do caminho. Por quê? Porque o benefício vai chegar e você vai conseguir então os seus resultados. Beleza? Fala aqui no vídeo, comenta aqui embaixo quais foram os custos que vocês já pagaram. Lembrando que eu não estou falando de custo financeiro, tá? Então, deixando bem claro, eu tenho certeza que alguém pode comentar aqui, eu pagava tanto, enfim, mas não é a ideia. A ideia realmente são custos nesse sentido. Eu fazia um exercício e depois do exercício eu fiquei com uma dor no músculo, eu fiquei com uma tendinite, eu tive uma questão assim, assada. Pra gente ir elucidando aqui para vocês, que são coisas naturais do processo. Quando você toma um remédio, se você ler a bula desse remédio, ele tem uma série de efeitos colaterais, mas você está tomando um remédio para ter um determinado benefício, correto? Exercício vai funcionar da mesma forma, beleza? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, enfim, eu gosto de deixar para falar isso no final, porque eu sei que isso é chato pra caramba, então quem já quiser desligar o vídeo antes, já desliga, mas quem quiser dar uma moral, é só curtir, compartilhar, comentar, beleza? Tamo junto, até a próxima!